Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Gustavo. Nós vamos trabalhar mais um tópico aí ligado à legislação, ligado à possibilidade de te ajudar você no concurso que você prestará. Hoje tem uma notícia boa, né? Já está sendo preparada a próxima aula. Deixa dá para você ver aí, deixa eu ver aqui, né? Que é o livro da Anastasio e da Pimenta, né? Docência no Ensino Superior. Todos já com anotações, já prontinho, né? Daqui a pouquinho vai ter uma aula no Capricho para vocês, tá bom? Hoje nós vamos para o artigo 37 da Constituição e vamos ver o que ele diz em respeito à normatização do serviço público, né, do servidor. Vamos lá, então? Ok. Então, Administração Pública, artigo 37 da Constituição Federal. O que eu tenho que saber sobre ele? Vamos lá, então, nós estamos aqui diante do que é princípio. Princípio, pela palavra, né? O que significa o verbo principiar, o que inicia. É o começo de tudo, aquele que norteia o comportamento de todo cidadão que vai se aventurar por cargo público, tá? Então, nós criamos um acróstico, uma frase que mnemônica, né? Na verdade é um acróstico, porque começamos com o L de LIMP, que seria, vamos ver aqui, legalidade. Legalidade. O que significa legalidade? Significa que todo o ato de um funcionário público, de um servidor, tem que estar estritamente amparado pela lei. Nada que determinada lei não autorize, você não pode fazer. Então, parece assim, né? Se a gente jogar em macros exemplos, né? Não pode matar, não pode roubar, não pode corromper, não pode... a gente já teve uma aula aqui sobre a conduta ética, o código de ética do servidor. Então, o que é ser ético? É estar dentro da lei, né? Agora, estar dentro da lei, né? Vocês têm algumas, assim, situações que também a gente tem que usar do bom senso. Você está na sua repartição pública, e aí tem lá uma senhora que está sendo assaltada em frente à sua repartição pública. Aí você diz, eu não posso sair daqui porque, pela lei, eu devo estar aqui pronto para atender quem chegar aqui e precisar dos meus trabalhos, né? Agora, o que vai acontecer se você abandonar o seu posto de serviço para salvar aquela senhora lá e conseguir salvá-la, né? É óbvio que vai abrir-se um sindicância, talvez um processo administrativo, e não vai acontecer nada com você, porque a sua infração, ela foi menor do que o motivo dessa infração, tá? Então, eu estou levando em casos extremos. Ah, você abandona o seu posto de serviço agora para ir no banco fazer um depósito na sua conta. Aí você está realmente infringindo a lei, não tem justificativa, entendeu? Então, assim, tem alguns pontos que é óbvio que a lei está ali enrijecida, né? Mas tem todo um contexto. Em suma, o que a gente tem que fazer? Prestar atenção na lei que normatiza o trabalho do funcionário público, tá? O I vem de quê? De impessoalidade. Impessoalidade. Ó, pessoal é aquele que é subjetivo, aquele que coloca os seus interesses íntimos antes do interesse da repartição pública, antes do interesse do Estado, né? Impessoal é aquele que age com isenção. Por exemplo, recentemente a gente teve um comunicado de que as acusações contra o ex-presidente Lula, Luiz Inácio da Silva, foram canceladas, anuladas, porque o juiz Sérgio Moro foi acusado de ter sido pessoal, ou seja, ele não foi motivado por uma necessidade pública de fazer o que fez, julgando o caso e condenando o ex-presidente. Segundo os estudos agora, que está aí para todo mundo ver na mídia, né? Ele deveria ter sido impessoal, e não, ele teve uma motivação pessoal para fazer isso, né? É o que estão dizendo. Então, ele infringiu, né? Infringiu uma situação que não poderia acontecer enquanto funcionário público. O M é de quê? É de moralidade. Moralidade. Moral, gente, é regra social. A moral é aquele que não conhece a regra social. Imoral é o que conhece, mas não cumpre. Vou te dar um exemplo. Uma criança de 2 anos anda peladinha pela rua, né? Ela não é imoral.
Agora, eu de 40 anos de idade andando peladinho pela rua, será imoral, porque eu conheço a regra social, é uma regra que devemos andar vestidos e eu não cumpro. Então, isso seria imoralidade. Então, moralidade tem a ver com legalidade, tem a ver com pessoa, está tudo interligado, né? Então, eu tenho que agir de acordo com a lei, eu tenho que estar isento em relação às minhas motivações pessoais e eu tenho que cumprir regras sociais, tanto de convivência quanto de respeito à lei, tá? Então, limpe legalidade, pessoalidade, moralidade e publicidade. Publicidade. Tem 2 pontos aqui que os concursos gostam de pegar, né? Publicidade é tornar público os atos oficiais, né? Então, por exemplo, a prefeitura da sua cidade, ela vai reconstruir um viaduto que caiu motivado pelas chuvas. Os gastos públicos têm que ser expostos de fácil com uma facilidade tal que a população saiba o que a prefeitura está fazendo. Então, está no site da prefeitura, está no diário oficial, está na placa onde aquela obra será construída. Isso é publicidade. Mas a publicidade, ela tem que ser do ator oficial do estado que você, ou da parte do estado que você representa. Não pode ser a publicidade individual, porque se for individual, você fere a moralidade, fere a impessoalidade, fere a legalidade, tá? Por exemplo, a prefeitura consertou os viadutos, não foi o prefeito que consertou os viadutos. E a gente vê muito isso, né? A gente vê assim, obrigado, prefeito fulano de tal, por ter feito tal obra. Aí a gente vai investigar essa situação. Não foi o prefeito que mandou fazer, foi um amigo do prefeito, óbvio que isso é um laranja, né? E mandou colocar lá o outdoor, porque se fosse o prefeito, ele poderia ser responsabilizado pela quebra da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. Ele não pode fazer propaganda só para ele, entenderam? Então, isso aqui, ó, o que os caras fazem para se autopromover? Eles chamam um terceiro, e o terceiro faz a propaganda de elogio, né? Coisas de brasileiro que não deveria existir de jeito nenhum, tá? E por último, eficiência. Tudo isso aqui, gente, ó, manter a lei, estar isento, porque você é um representante do Estado, né? Estar cumprindo as regras sociais, estar fazendo a propaganda pública dos atos públicos coletivos, isso tudo é para manter o funcionamento do Estado nas suas repartições públicas, garantindo a eficiência, né? E o bom funcionamento. Beleza? Muito bem. O que é agora esse tópico? Quem pode trabalhar como funcionário público? Pode trabalhar brasileiros? Claro, tem que ser brasileiro, tem que estar acima de 18 anos. Esse brasileiro ele tem que estar em dia com o serviço militar, se ele for homem, ok? Tem que estar em dia com o serviço militar. E pode estrangeiros? Somente em casos de exceção. Por exemplo, como trabalhos científicos em universidades. Aí, por isso que a gente vê muitos estrangeiros trabalhando na USP, trabalhando na UFTM, trabalhando em universidades, seja elas quais forem, justamente porque o saber que eles trazem pode contribuir para o avanço do nosso país. Então, aqui é permitido, mas lógico que eles têm que cumprir lei, né? Vai ter concurso também, né? Então, na forma da lei, eles podem trabalhar nesses ambientes, tá? Vai ter um estrangeiro para trabalhar de assistente educacional, de secretário, né, no almoxarifado. Não, só como professor e pesquisador nas universidades. Beleza? Muito bem. E aqui, como eu faço para estar, né, no hall dos funcionários públicos, que é o que você quer aí, né? Primeira coisa, você vai prestar um concurso. Investidura é estar de posse, tomar posse do seu cargo, né? Provas para por exemplo, o concurso para nível técnico, por exemplo, o técnico educacional, ele exige provas, ok? Alguns concursos, como para professor, né, titular, 40 horas, aí você tem que fazer a prova e mostrar títulos. Os títulos são as comprovações que também valem ponto. Se você fez curso de pós-graduação, lato sensu, estricto sensu é mestrado, doutorado. Lato sensu é especialização, né? Se você tem publicação de artigos, produção intelectual, produção de videoaulas, publicação de livros, mesa redonda, orientou trabalhos, tudo isso vale ponto quando se tem determinados cargos que o exigem.
Quem não precisa fazer prova e nem participar da avaliação de títulos é quem vai ser indicado para cargo comissionado, né? Então, quem tem alguns cargos que são de indicação no serviço público. Por exemplo, secretários municipais, ministros de Estado, diretores de autarquia, são cargos comissionados. Aí esses é por indicação, isso não precisa de título algum. Por exemplo, nós temos um monte de pós-doutores absolutamente competentes no nosso país, seja aqui na UFPM, na UF, na USP, na Unicamp, Federal do Paraná, tal. E de repente, quem foi ministro da Educação foi o Abraham Van Traub, que só tinha mestrado. Por que que um sujeito que tem uma titulação menor pode ocupar o cargo daqueles que são realmente, comprovadamente, até mais competentes que ele, né? Porque nós temos a questão da indicação do cargo, tá? Aí não tem como, né? Indicação é indicação, é o apadrinhamento, né? Que serve até para a gente discutir depois uma questão ética sobre isso, né? Nós tivemos isso desde a formação do Brasil, quando Dom João VI veio para cá, em 1808, ele fazia o ritual de beijamão. Você beijava a mão do imperador, deixava um saquinho de dinheiro e ganhava título de barão, de conde, de visconde. E aí você tinha imunidade parlamentar, foro privilegiado. Quer dizer, a gente já começou com algo bem diferente da meritocracia que se fala hoje, né? Muito bem. Qual que é o prazo para o concurso? O concurso que você vai prestar, você pode ser chamado em 2 anos. E ele pode ser também prorrogado por mais 2 anos, que significa que ele pode chegar a ter 4 anos de validade. Então, isso mostra que depois de ver a sua nota, se você está em condição de ser aprovado, passou ali da nota de corte, está acima, você tem que olhar todos os dias no site daquele concurso que você prestou, no diário oficial, se for um concurso público, né? Todos os dias você tem que estar atento, porque pode ser que você seja chamado, né, para ser investido no cargo e você não ficou sabendo, né? Então, quais são os canais de comunicação? Os canais oficiais da instituição para o qual você presta o concurso e os órgãos oficiais do governo, se for concurso público, tá? Agora, pode haver outro concurso durante o prazo prorrogável? Pode, tá? Cuidado com isso. Pode sim. Pode ser que outras pessoas, então, sejam aprovadas? Pode. E o que acontece com você? Nós vamos dizer que você tem preferência em relação àqueles que estão aprovados agora, nesse novo concurso, desde que esteja nesse prazo aí, né, de 2 mais 2 anos, tá? Então, a preferência é sua, às vezes tem mais vaga, então primeiro vai você e depois os outros vão preencher as vagas seguintes, tá? Outro tópico aqui importante, o teto salarial. O teto salarial é do ministro do STF. Por isso que às vezes a gente fica assim, nossa, mas eu não estou entendendo. Eles estão aumentando lá o salário do ministro de R$ 36.000 para 39.570. E estão numa briga falando que isso aí vai dar milhões, bilhões de prejuízo para os cofres públicos. É porque, se a gente pegar a porcentagem que foi feita de aumento, ela vai ter que ser jogada para todos os outros funcionários da esfera pública. Então, se o ministro vai receber o aumento, né, aquele secretário vai receber um aumento proporcional, nas outras esferas do poder também vão receber aumentos proporcionais, até chegar aquele outro lá na esfera mais baixa de salário, ele também vai receber essa equiparação salarial. Então, mexeu mexeu no teto de todo o funcionalismo público do Brasil inteiro, tá? Então, aí o que a oposição, o que a política neoliberal fala, que a gente tem que acabar com esse cabide de emprego e que isso dá muito prejuízo para o Estado, né? E que a política que é ligada mais com a aspiração mais marxista, mais ligada à proteção do proletariado, diz que não, que nós temos que garantir que o funcionário público seja bem remunerado para que ele exerça um trabalho de qualidade. Tá? Então, fica para você pensar o que seria melhor individualmente e socialmente, tentando achar um denominador comum para essa enquete aí. Muito bem. Agora vamos falar para acúmulo de cargo. A grosso modo, caiu uma questão assim, pode acumular cargo? Resposta não. Agora, toda lei tem a sua ressalva. Qual que é a resposta? Não, está aqui vedado, ou seja, não pode acumular cargo público.
Eu não posso ser, por exemplo, do Estado e do município ao mesmo tempo. Eu não posso ser do município e da federação ao mesmo tempo. Eu não posso ser professor e assistente educacional ao mesmo tempo? Será que posso? Não posso? Então vamos para as ressalvas. Quando é que eu posso acumular cargo? 2 cargos de professores, 2 cargos só. Então vamos imaginar que você trabalhe em 3 escolas, E você é professor, trabalha em 3 escolas. Você passou no cargo de assistente educacional. Olha que legal, hein? Vamos sonhar aqui, ó. Assistente educacional. Você tem que pedir demissão de todas as 3 escolas. Vamos supor que você ganha aqui, ó, 1.700 em uma, 2.000 em outra, 3.000 em outra. Ó, você tem um baita salário, né? E você passou agora para o cargo de assistente educacional, se eu não me engano, lá dá 4.000 e alguma, acho que 4.700 de salário, né? Olha, você tem um salário legal aqui, mas ele é menor do que os 3, né? O que você faz? Conserva um. Você fala, eu gosto de trabalhar mais nessa escola aqui, ó, eu vou ficar com ela, né? Pode, olha lá, ó, eu posso acumular o cargo de professor com um outro cargo de professor, tá? Da mesma forma, eu posso acumular um cargo de técnico, que é o que você foi aprovado agora, com outro de professor. E se você for da área de saúde, médico, enfermeiro, biomédico, você também pode acumular. Tirando isso, já não pode acumular mais, entendeu? Muito bem, muito tranquilo, né? Muito tranquilo, só para relembrar aí, né? O que é improbidade administrativa? Improbidade administrativa é quando você fere, lá no slide 1, né? Você fere os princípios de eficiência, porque você está deixando de ser um sujeito competente e está se corrompendo. Você fere a legalidade, está fazendo algo que é ilegal. Você fere moralidade, né? A imagem pessoal e social, a sua e do Estado também fica ferida. Você fere vários princípios de comportamento ético da sociedade. Quando isso acontece, quando você erra, quando o funcionário público erra, o que pode acontecer com ele? Suspensão dos direitos políticos, tá? Perda da função pública, são as penalidades. Indisponibilidade dos bens. E, além de tudo, tem que devolver o dinheiro para o erário. Vamos supor que você, então, trabalha numa empresa pública, você é um servidor, e você causou um dano a um terceiro. O que a sua empresa pública, né, o que o Estado faz? Ele paga, né, ele ressarce o dano causado ao terceiro. Afinal de contas, o Estado não pode ser o responsável pelo prejuízo ao terceiro. Depois que ele resolve essa causa, ele se vira contra você e vai cobrar de você o dano causado. A gente chama isso de pena regressiva. Então, vai ter uma questão lá para você, ó. O que é a pena regressiva? É quando o Estado, ao ressarcir um dano que o servidor causou ao terceiro, se volta ao servidor para ser o Estado agora ressarcido por ele. Agora, há uma possibilidade aí de negociação, há uma possibilidade de divisão desse valor, né? De descontar, né? Dentro da folha de pagamento, não pode descontar toda ela, tem uma porcentagem ali de até 20%, né? Mas o sujeito vai ter que ressarcir o Estado, beleza? Tranquilo também, né, moçada? Então, vamos lá. O que é provento? Provento é o quanto o funcionário recebe mensalmente pelos serviços prestados. Então, não pode ter, a relação entre o cidadão e o Estado não pode ser gratuita. Eu não posso fazer caridade para o Estado, está vedado da lei, está vedado na lei. Eu tenho que ser contratado ou concursado para poder exercer um ato que vai beneficiar o Estado ou a sociedade, tá? Então, não pode também acumular cargo, também não pode acumular salário, tá? Também não pode. Exceto quando, aí você volta naquele slide anterior, quando eu for professor e tiver outro cargo de professor, então eu vou acumular cargos, eu vou acumular também salários, óbvio, né? Eu sou técnico administrativo e sou professor. Acumulando cargo, acumulo salários. Assim, vou acumular também aposentadoria, tempo de serviço, entendeu? Tudo é interligado. Professor, mas isso é óbvio, mas tem que estar na lei, né? Porque se não tiver na lei, pode ser que as pessoas não cumpram. Então, tem que estar tudo na lei. Por isso que é muita lei para a gente estudar, né? Então, do mesmo jeito, os cargos acumuláveis aceitam, os comissionados também, e entrou mais aqui os eletivos. Cargos eletivos são aqueles em que a pessoa que é funcionária pública se candidata para ser prefeito, vereador, para o executivo ou para o legislativo.
certo? Então, os cargos eletivos também aceitam a acúmulo de proventos. Então, em algumas situações, por exemplo, como no caso de prefeito, ele pode ser, se ele fosse um funcionário público, imagina, um assistente administrativo se candidatou e foi eleito prefeito de sua cidade. Então, ele pode receber o salário dele, fica facultativo a ele receber o salário dele e mais o salário de prefeito. Ele pode dizer, não quero receber ou quero receber os dois, tá? Muito bem. Isso aqui eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Tá aqui, ó, o servidor limitado fisicamente. O que, que vai acontecer? Você está andando aí na rua, é atropelado, você está no carro, sofre um acidente, vai trocar uma lâmpada, cai da escada, e você teve uma limitação física para aquele cargo que você estava servindo, né? Pode ser que tenha outro cargo que seja compatível com essa limitação física, que pode ser transitória ou ela pode ser permanente. Se existir um cargo compatível, o que, que você vai sofrer? Uma readaptação. Então, isso aqui cai muito, tá? Readaptação é o deslocamento, a transferência de um funcionário público para outro cargo compatível a ele, tá? O servidor em mandato eletivo, ele foi agora eleito prefeito, eleito vereador, eleito deputado. Ele vai ser afastado do cargo. Afastado do cargo. Se for eleito para prefeito, ele pode sim, ó, receber o ordenado. Ele continua, se ele quiser, fica facultativo a ele escolher se quer receber ou não. Professor, mas isso é injusto, é injusto. Mas tem alguns que optam por receber e doam para instituições de caridade. É o caso do nosso governador do estado de Minas Gerais. Ele é um sujeito muito rico, ele é dono de 500 e tantas lojas, né, do Grupo Zema, e ele optou por não receber o salário de governador que ele tem. Então, o dinheiro volta para o Estado? Não, ele pega o dinheiro e doa para instituições de caridade, tá? Então, ó, o servidor em cargo eletivo será afastado do cargo eletivo se for para cargo federal, estadual ou distrital, desculpa, no caso é de Brasília, né? Se ele for eleito. Agora, se for vereador, aqui é quase igual do prefeito, tá? Quase igual do prefeito. O prefeito já pode optar receber ou não receber os dois proventos. O vereador há de se analisar a compatibilidade de horários. Por exemplo, se ele fosse um professor federal que desse aula à noite, ele continua dando aula à noite, não atrapalha o trabalho dele de vereador. Então, ele pode continuar trabalhando e para receber esse provento ele tem que trabalhar, né? Então, se houver compatibilidade de horário, ele trabalha. Se não houver, se ele fosse um professor diurno, né, do turno diuturno que a gente fala, né, que ele trabalhasse de dia, e isso incompatibilizasse o horário como vereador, né, como alguém do legislativo, aí ele pode não trabalhar e fazer como prefeito, optar se vai receber ou não. Tá? Então, vereador e prefeito são os dois cargos que têm regalias aí, se forem também funcionários públicos, tá? E outra coisa importante, eu fui afastado então, né? Virei deputado, eu fui afastado do meu cargo público. Então, eu perco os anos, os dias e as horas necessárias para minha aposentadoria? Não, olha lá, ó. O afastamento não atrapalha a contagem de tempo de serviço. Então, se você foi deputado por 4 anos, esses 4 anos contam como se você ainda estivesse em atuação na repartição pública e não atrapalha na sua aposentadoria. Certo? Muito bem. Mais um tópico, os poderes. Quais são os poderes que nós temos? Né? Nós temos os poderes da União, nós temos os poderes do Estado e nós temos os poderes do município e do Distrito Federal, tá? Do Distrito Federal. Beleza. O que eles fazem? Definirão um plano de carreira. Então, é por isso que no funcionalismo público tem sempre cursos, né? Tem sempre, por quê? Porque o plano de carreira é a garantia de cumprir o último princípio lá do artigo 37, que fala da eficiência. Se nós não atualizarmos, então é obrigatório, professor? É obrigatório fazer, né? Senão você não vai ter equiparação salarial, você não vai ter o plano de carreira, você não vai melhorar a sua eficiência, sua legalidade. Mas tem gente que faz ali o mínimo possível, não estuda, não prepara, tá, não se esforça. Existem, como existem em qualquer outra repartição onde existem seres humanos.
mas existem pessoas que fazem todos os cursos, que se esforçam e que atendem a gente muito bem no serviço público, não é? Então aí fica para você pensar numa questão ética. Que tipo de funcionário público você quer ser? Que tipo de serviço você quer prestar para a sociedade quando você for aprovado, tá? Bom, eu prefiro ficar com o segundo, né? Prefiro participar da escola de formação de servidores, melhorar minha condição, aprender novas coisas, me atualizar com novas leis, para ser um funcionário que seja um exemplo para os outros, tá? Quem quiser saber um exemplo de funcionário, vou colocar aqui um livrinho, Triste Fim de Policarpo Quaresma, lá do nosso pré-modernismo, né, de 1917, esse livro aqui, falando de um funcionário público que chegava mais cedo, que era ético, que sabia tudo sobre o Brasil, sobre as leis, né? Aí, Policarpo Quaresma. Os vencimentos. A gente vai ter uma aula também sobre isso. Os vencimentos, eles são compatíveis à natureza, ao grau de responsabilidade. Então, nós temos lá colunas, né? A, B, C, D e E. Para professor e para assistente educacional, é nível E. Exige complexidades diferentes do nível A, por exemplo. Então, eu tenho, por exemplo, se o concurso fosse para auxiliar de limpeza, se fosse para trabalhar na parte de reprodução gráfica, na parte de atendimento, né? Eles exigiriam complexidades diferentes, né? Por isso, então, cada nível A, B, C, D e E é um nível de salário diferente. E dentro desses níveis, nós temos 5 graus, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Cada um deles vai dizer que se você fizer a escola de formação de servidores, se você potencializar o seu trabalho, se você fizer mestrado, doutorado, você está, teoricamente, compatível com o que se espera do plano de carreira. E dentro desse nível, você vai ganhar o seu aumento. Então, significa que se você prestou o concurso para nível E, você nunca vai transitar para outro nível, A, B, C ou D. Você vai continuar no E. Mas dentro do E, você tem aqui um plano de carreira. Você cumpriu isso aqui, um plano de carreira, você vai para, isso vamos supor que é o nível 1, você vai para o nível 2. O nível 2 também fez mais cursos, você vai para o nível 3. De modo que ao chegar lá no final do processo, já no momento de se aposentar, o seu salário, que era X, ele pode chegar a muito mais que X, né? Alguma coisa, vamos colocar aqui um alfa, né? Um alfa X, algum valor de variação de X, né? Dado ao seu esforço enquanto servidor, tá? Requisitos para investidura no cargo. O que é isso? É justamente se você cumpre aquilo que o edital fala. Se você é brasileiro, se você tem o curso que aquele nível ABCD exige, né? Por exemplo, eu sou professor de língua portuguesa, eu quero prestar o concurso para matemática, né? O meu diploma é incompatível com o curso de licenciatura em matemática, então não tem requisito para essa investidura, né? Não tem como, e assim por diante. Então eu tenho que estar em ordem com minhas obrigações legais, né, do serviço militar, né? Eu tenho que estar de acordo com a condição física necessária para no dia da posse eles perceberem que fisicamente eu tenho condição. Então, se você for aprovado no concurso, o dia da posse é do dia 20 de agosto. Saiu lá, você viu o resultado, hoje é dia 15 de agosto, dia da posse, dia 20 de agosto. Não sai de casa, não vai tomar aquela cervejinha com os amigos, não vai, fica em casa quietinho, debaixo de coberta e tal, porque no dia da posse, se eles olharem para você e falarem assim, olha, peraí, você tá com o dedinho quebrado? Tá, fui jogar uma peteca com os amigos, caí no chão, quebrei o dedo. Não pode tomar posse, não pode entrar na investidura do cargo público, tá? Então tome cuidado com isso. E as peculiaridades do cargo é que determinam também o salário compatível a ele, né? Então, temos aí algumas condições para montar o que a gente chama de equação da remuneração. O que é remuneração? É o valor que o Estado vai te pagar por serviços prestados, mais as vantagens. Então, se você tem um valor, vamos supor, de R$ 4.700, que é mais ou menos o valor do cargo para técnico educacional. Mas você tem ali especialização, tem mestrado, você tem, ao longo de sua carreira, você fez doutorado, você fez os cursos de capacitação, você fez a atualização da legislação para aquele cargo que você ocupa, tal, e aí você conseguiu mais 3.000 de vantagem. Então, você vai receber
7.700. Por que é importante saber isso aqui? Porque em alguns momentos esse valor vai entrar como cálculo para a aposentadoria, em outros momentos, outras situações, esse que vai entrar. Se você, voltando a alguns slides aí, né? Se você descumpriu alguma questão, foi punido, errou com o terceiro, o Estado ressarciu o terceiro, você tem que devolver dinheiro para o Estado vai fazer o cálculo sobre esse valor aqui e não sobre esse total aqui. Entenderam? Tá? Então é por isso que há uma separação aí. Muito bem. Então não há gratificação, ou seja, se a remuneração ela é igual aos vencimentos mais vantagens, existem no cargo público alguns profissionais que não vão receber vantagem, vão receber só os vencimentos. Quem são eles? Aqui. Né? Então, o prefeito que conseguiu, o servidor que conseguiu se tornar perfeito não, né, gente? Prefeito, ele não vai receber as vantagens, ele vai receber só o salário bruto. Entendeu por que é essa diferença? Então, voltemos no slide anterior, ó. Se você é funcionário e conseguiu virar prefeito, seu salário de prefeito lá, os seus quase 30 mil, você não vai receber mais isso aqui, você vai receber só esse valor aqui que era o anteriormente, tá? Se você optar por ele. O prefeito pode optar receber ou não, tá? Ministro de Estado recebe só o vencimento. Secretários da Educação, tanto do Estado quanto do município, vão receber só os vencimentos. Tá? Eles têm que fazer curso de capacitação? Tem, lógico, mas eles não recebem por isso, tá? Pela lei, eles não recebem. Muito bem. Ok, vamos agora, né, para a questão de vacância. Vacância é quando o cargo público fica vago. Então, vamos imaginar que algum servidor faleceu. O seu vencimento, o que é o vencimento, né? É sem as vantagens, o seu vencimento era a única fonte de renda. Esse vencimento se transformará em pensão. E quem vai receber essa pensão é dependente. O que vai aqui ao cair no seu concurso é esse peguinha. Quem é dependente? Esse dependente é qualquer pessoa que viva às custas desse servidor. Ó, por exemplo, ele era casado, né? A esposa é uma que vai receber essa pensão? Claro, né? Ela vai receber se ela não tiver outra renda, então, porque ela não pode acumular também. Se ela já for aposentada, se ela tiver outra renda, ela não vai receber. Mas ele tem filhos. Opa, os filhos vão receber. Né? Inclusive, pode ser dividido em partes iguais, né? Para esses filhos. Bom, vamos imaginar aqui, então, que na morte deles, 50% seja para a esposa. E aí, os outros 50% vão para os herdeiros, que seriam os filhos mais a esposa. Imagine que ele tenha 2 filhos, vai entrar aqui os 2 filhos, mais a esposa, então são 3 herdeiros, seria os 50% dividido por 3. A esposa recebe de novo? Recebe. Se ele tiver, por exemplo, pais, se ele tiver pessoas que vivam com ele, pessoas que eram incapazes, tal, qualquer pessoa. Então, pode ser um sobrinho que more com ele, que comprovadamente more com ele, e que dependia do orçamento dele. O sobrinho entra também, né? Sogro que morava com ele, o sogro também entra, tá? E assim por diante. Ou seja, é qualquer pessoa que comprovadamente viva às custas desse servidor. Tem direito a essa pensão, tá? Será aposentado. Olha lá, vamos lá, ficar velhinho no serviço público, ó, por invalidez. Ó, como é que eu sei que é por invalidez? Quando, depois de uma junta médica avaliar, ele não puder ser readaptado. Porque se ele puder ser readaptado, ele vai trabalhar no outro cargo. A gente já falou sobre isso, tá? E essa invalidez, ela também será avaliada periodicamente, de tempos em tempos. Assim como a gente tem a prova de vida, né? O cidadão tem que provar para o Estado que ele continua vivo naquele ano para receber a aposentadoria. Também tem a prova de invalidez. Por quê? Para evitar fraude, né? Eu tive um primo, ele já até faleceu, né? Que ele tentou provar que ele tinha problema no joelho para se aposentar no serviço público. Não conseguiu, porque a junta médica disse, não, essas provas não são consistentes. Vamos nós fazer os nossos exames, né?
Senão você leva um exame lá que é fraudado para se aposentar e vira uma farra danada. Então, a gente tem que evitar isso, né? O que é compulsoriamente? É por força de lei, ou seja, não é mais pelo desejo do funcionário. Então, compulsoriamente é atingiu 70 anos de idade, funcionário público parou a atividade, tá? Ah, professor, mas tem aqui também, atingiu 75 anos. Qual que é a verdadeira? As duas são as verdadeiras. Só que quando você já puder se aposentar com 70 anos, você vai receber uma aposentadoria proporcional ao tempo de serviço. Se você se aposentar compulsoriamente com 75 anos, você vai receber aposentadoria com um valor total dos seus vencimentos, tá? Então, você pode aposentar com 70 ou com 75. Posso continuar trabalhando com 76? Não, aí já não pode mais. 75 é idade máxima, tá? Vantagem de ser professor, 5 anos a menos. Então, um professor aqui seria 65 anos e aqui seria 70 anos, tá? Para professor, certo? Então, 65, aposentadoria proporcional, 70 anos, aposentadoria com vencimentos totais. Isso é o que está na lei do artigo 37, tá? Agora, a gente sabe que o senhor Michel Temer alterou alguma coisa. Como não pediu para ler a lei de alteração que o Michel Temer sancionou e pediu para ler essa no concurso, qual que vai valer para o seu concurso? Essa aqui, certinho? Tá? Observação, haverá somente um regime de sistema previdenciário, tá? Por quê? Porque senão a pessoa ela pode se aposentar em mais de um lugar. Isso é para garantir que ela não vai acumular a aposentadoria, certo? Você que é funcionário público, aposentado, aí 17 de junho, está chegando, né? É o dia, aliás, passou, né? Foi anteontem, ok? Muito bem. Regime Geral de Previdência Social. O Regime Geral de Previdência Social é o que vai abranger todos os funcionários do país, exceto aqueles que têm o regime próprio como funcionário público federal, tá? Então, nós temos aqui o cargo de comissão. por exemplo, o que é cargo comissionado? Não precisa do concurso, lembra? Né? Ele pode acumular provento, tá? Ele vai aposentar por onde? Pelo regime geral, tá aí o nome geral de Previdência Social. Os cargos temporários também vão contar tempo para se aposentar de acordo com esse regime. E os cargos eletivos também. Do funcionário público federal, eles têm regime próprio. Eles não usam esse regime geral de Previdência Social. Tá? Só isso. O percurso do sucesso. Você fez a prova, certo? E aí você viu lá o seu nome saiu. Você foi, primeira coisa, seu nome está lá. São quantas vagas? 18. O seu nome está na 18ª. Vale? Claro, velho. Pode comemorar, né? Pode bater palma. Oh, fui aprovado no concurso. Tá, beleza. O que tem que fazer agora? Você vai olhar todos os dias para ver quando foi homologado. O que é homologado? É quando você vê o seu nome chamado para fazer os trâmites legais e ter o seu cargo investido por você. Então, segunda coisa, homologação do cargo. Você agora vai tomar posse. Entre o estágio probatório e a homologação, tem a posse. O que eu te falei? Você tem aí 30 dias para tomar posse, né? Saiu o seu nome lá, tem até 30 dias. Depois de 30 dias, não adianta chorar. Ah, eu estava viajando, atrasei, o ônibus quebrou. Não adianta chorar, está na lei, né? O funcionário público não pode quebrar a lei, senão ele quebra o princípio da legalidade lá em cima, tá? Então tá aqui, ó, beleza? Tomei posse nesses 30 dias. O que é tomar posse? É você levar um documento, a gente vai ter uma aula sobre isso, que mostre a sua declaração de bens. Quando você tem de bens aqui, você declara que tem 300 mil reais de bens, entre carro, casa, violão, papagaio, né? Então a sua vida tem ali 300 mil reais. Aí daqui a 5 anos fazem aí uma investigação e você tem 30 milhões de reais. Pô, com o seu salário não dá para chegar a isso, né? Então tá alguma coisa errada. Então, você leva o documento, eles vão olhar você, vão ver se você não está com o dedo quebrado, com
com o olho machucado, se você não está mancando, se você está ali, ó, pronto para aquele cargo. Se estiver pronto, dá uma declaração, você assina, o superior ali assina um responsável e você começa a trabalhar em até 30 dias. Começou a trabalhar, você tem o estágio probatório. O estágio probatório é o que vai fazer você ser funcionário ou ser abandonado, ou ser despedido, né? Desculpa, falei errado. O que significa isso? Eles vão verificar se você tem condições para exercer aquele cargo. Se você tem assiduidade, se você tem a competência necessária, se você trata bem seus colegas de trabalho, se você trata bem aquele cidadão que foi buscar o serviço público na sua repartição. Se a resposta for sim, aí sim você se torna um estável, você tem estabilidade. Ah, então nunca mais vou perder o cargo? Não é bem assim, né? Porque lembra dos princípios que a gente viu lá no primeiro slide? Se você quebrar aqueles princípios de legalidade, de impessoalidade, de publicidade, de eficiência, de moralidade, você também pode ser vítima de um PAD. O que é um PAD? Processo Administrativo Disciplinar, tá? A diferença é que no PAD, quando você está estável, você tem um pouco mais de possibilidade, devido à sua ampla defesa, de provar a sua própria defesa. No estágio probatório, fica claro que você não teve a aptidão necessária, a eficiência necessária para cumprir aquilo, e aí o trâmite para se desligar do serviço público ele é menos burocrático, tá? Tá. Bom, então perde o cargo quando tiver uma sentença transitada em julgado. Isso aqui é um termo da área do direito que diz que quando acabou o processo, o juiz bateu o martelo, assinou, acabou tudo, aquela sentença, ela já foi julgada, o trânsito dela acabou, né? Então aí você perde o cargo, tá? Para você perder o cargo em qualquer situação, você tem que ter instaurado contra você um PAD. O que é? Um processo administrativo disciplinar. Então, junta-se ali, tem uma junta ética de servidores, geralmente são 3 servidores, né? Tem um diretor, né? Eles vão juntar ali testemunhas, processos, vão analisar, como se fosse uma CPI, sabe? E aí, se for um problema só administrativo, eles têm poder de decisão. Se for um problema ligado à questão civil, né? Aí instaura-se até um processo civil fora da administração pública, tá? E aí perde o cargo também pela avaliação de desempenho. É lógico que tudo isso, gente, não é, fulano ali perdeu o cargo, tchau. Não, tudo isso tem o servidor direito à ampla defesa. Estamos num país democrático, né? O que é uma ampla defesa? Você tem direito de fazer sua defesa, de levar um advogado, de comprovar, de restabelecer, de mudar a conduta, né? É por isso que quando você é estável, é mais difícil perder o cargo, mas não é impossível, tá? Caso você faça uso da ampla defesa e prove que você estava certo, a invalidação do processo vai também invalidar a perda do cargo. Então, você volta para o cargo, você tinha sido afastado, né? Você volta para o cargo que era seu. Opa, eu fui para o outro lado? Tudo bem, aqui, ó. E aí, então, você vai ser o quê? Reintegrado. Cuidado que eles vão confundir você no conceito de reintegração do servidor e readaptação do servidor. Readaptação é quando você tem uma limitação física. Reintegração é quando, por um afastamento motivado por um processo administrativo disciplinar, provou-se a sua inocência e você agora retorna a esse cargo, você é reintegrado, tá? Então não confunda aí os conceitos. Bom, e o servidor que estava no seu lugar? Vou chamar você de Y e tinha um servidor X. Você é reintegrar. Aliás, vou até tirar aqui o X daqui e colocar aqui, ó. Bom, foi provada a invalidação, então você que é o X, você vai entrar no lugar que era seu e que está ocupado agora pelo servidor Y. O servidor Y, que estava na vaga, o que vai acontecer com ele? Ele tem que sair de lá. Qual que é o nome que a gente vai dar para isso? De recondução. Então, cuidado, tá? Reintegração, readaptação e recondução. 3 res, né? Reintegrar, reconduzir e readaptar. Readaptar de novo, para não esquecer, hein? Quando há uma limitação física. Reintegrar, quando houve um afastamento e agora um retorno. E recondução,
quando houve uma substituição, eu fui substituir aquela vaga que estava ali precisada, estava vazia, precisava de alguém, né? Aí agora eu volto para o meu cargo anterior, tá? Então aí, quando esse servidor Y, ele é reconduzido, ele pode, da mesma forma, se ele for por um cargo que tinha alguém, esse alguém vai para outro cargo que era dele, que vai para outro cargo que era dele, que vai para outro cargo que era dele, que vai para... Não pode ser assim, senão ficaria um escalonamento impossível. Então, só pode uma única vez. Ó, vamos de novo. O PAD provou-se a ampla defesa do servidor, foi invalidado o processo, o servidor X ele é reintegrado ao cargo dele, o servidor Y que estava nesse cargo, ele é reconduzido ao cargo que ele prestou concurso, que ele também é um concursado, e esse terceiro cargo já tem alguém lá. Não dá para fazer o mesmo processo eternamente. Então, o servidor Y, ele não vai ocupar o cargo dele, ele vai ficar em disponibilidade. Isso significa que, isso significa que ele vai estar à disposição do serviço público ou de outro cargo quando tiver a oportunidade. Professor, então ele vai receber sem fazer nada, receber para ficar em casa? Pode acontecer. Só que olha só o que aconteceu com esse servidor Y agora. Vamos supor que ele tivesse um vencimento de R$ 4.700. Quando ele estava substituindo o servidor X que estava sendo analisado pelo PAD, o cargo de substituição dele tinha vencimentos maiores. Então, ele também vai receber o cargo, desde que ele tenha condição de exercê-lo, com vencimentos maiores. Então, vamos supor que o cargo tem um vencimento agora de R$ 6.700. Tá? Então, o servidor Y ganhava 4.700, né, fora as vantagens, passou a ter aqui um vencimento de 6.700 mais as vantagens. Beleza, então ele está confortável ali. Como foi anulado o PAD, o X voltou e o Y voltou. E o Y vai ter que sair do lugar dele. Então significa que esse salário de 6.700 vai para o X, porque o PAD dele foi cancelado, e o servidor Y volta para 4.700. Eu vou escrever aqui para você não esquecer. Sniff para ele. Ele pode chorar, mas a lei está dizendo, ó, você vai ter que voltar às suas origens. E ele volta para o cargo dele, que tinha lá esse valor, né, de 4.700. Mas o cargo estava ocupado. Então, o que ele faz? Ele fica em disponibilidade. Disponibilidade significa pegar esse salário dele, 4.700, e perceber quanto ele tem de tempo de servidor público. Ele vai receber para ficar em casa proporcionalmente ao tempo de serviço. Então, ele vai receber menos de 4.700. Sniff de novo, tá? Então, ó, foi muito bom quando ele estava substituindo, que ele recebia 6.700. Agora ele vai receber 4.700. Não, mas tem alguém lá trabalhando, ele vai ficar em disponibilidade. Então, vai ser menos de 4.700. Ok? Sniff, né, gente? Ok? Bom, muito bem, né? É isso. Então, aqui nós terminamos, né? Próxima aula, possivelmente, a gente vai trabalhar aqui, ó, docência no ensino superior. Livrinho maravilhoso. Espero ajudar vocês ainda mais. Beijinho para todos. Até mais.